A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, que tem aí como tema buscando conhecer os caminhos do Senhor. Eu vou ler aqui o textuário, que se encontra ali no Salmo 25, no versículo 4, que diz assim: Fazei-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A verdade aplicada para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Os objetivos da nossa lição vão ser compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir estes caminhos. O nosso texto de referência é aqui no Salmo 25, e são alguns versículos, irmãos, eu vou ler aqui. Versículo 1: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Versículo 5: Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Versículo 12: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Vamos aqui, irmãos, para a introdução da lição. Esse Salmo 25, ele não expressa apenas um pedido de socorro, um pedido de perdão. Ele nos demonstra o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. E a gente sabe, irmãos, que para isso acontecer, para que a gente possa conhecer os caminhos de Deus e viver de acordo com os padrões dele, é necessário que a gente renuncie os nossos desejos e renunciamos também os padrões que achamos que são corretos, mas que não são, mas a gente não entende. Bom, esse salmo, irmãos, ele é um acróstico. Um acróstico, ele é como se cada verso ele começasse com uma letra, e se a gente fosse pegar a primeira letra e ler esse salmo inteiro no sentido da vertical, ele formaria uma palavra. E nesse caso, uma palavra hebraica. Esses acrósticos serviam para memorizar o alfabeto hebraico. Por isso que eram muito utilizados. Bom, nesse salmo a gente pode ver que a atitude de Davi ela vai expressar dois aspectos importantes para a nossa lição. Que é, primeira coisa, a oração, que é quando Davi ele apresenta a Deus as suas súplicas. E segundo, a meditação, quando ele percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. É importante, irmãos, a gente distinguir oração de meditação. Porque por mais que a gente pensa que eles são iguais, eles não são iguais. E a questão é bem simples. Para responder essa diferença entre eles, nós vamos fazer a seguinte pergunta: você consegue ouvir enquanto está falando? Normalmente não, irmãos. Quando a gente está falando, a gente não consegue ouvir e compreender bem. Porque a gente está ouvindo o que a gente está dizendo e não o que o outro está falando. E aí é que está a resposta. Para que a gente consiga ouvir Deus, nós precisamos nos silenciar. Ou seja, é na oração que o crente ele pede, ele faz as suas súplicas, mas ele não ouve. E a meditação é quando a gente silencia para ouvir as respostas da nossa oração. Então aí está a diferença. A oração você pede,
Você está falando, mas você não está ouvindo. E quando você para meditar naquilo que você está dizendo, ou em tudo aquilo que Deus fez, aí você começa a obter as respostas para as suas perguntas, para os seus questionamentos. Partindo desse pressuposto, nós vamos para o primeiro tópico aqui, que é a oração de Davi. Bom, é interessante a gente observar que o Salmo ele vai registrar essa oração intercalada com a meditação. Por meio da oração, Davi ele vai derramar a sua alma, ele vai fazer as súplicas e ele faz alguns pedidos. Ele pede, por exemplo, ele pede que Deus não o deixe confundido. Ele pede para que o Senhor faça com que ele conheça os caminhos. Ele pede para que o Senhor lembre das suas misericórdias, que perdoe os seus pecados, que olhe para a aflição dele, que olhe para os inimigos, que guarde a alma dele. E por intermédio da meditação, ele vai fazer uma reflexão sobre tudo isso, sobre os atributos e as providências de Deus em prol daqueles que temem ao Senhor. A gente pode perceber que Davi ele tem uma profunda intimidade com o Senhor, porque ele está disposto a se calar para ouvir Deus, para ouvir a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser uma coisa superficial, ele não pode ser algo que nós só falamos, mas não paramos para refletir e para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então, que nas nossas orações nós possamos permanecer atentos para o que Deus tem a nos falar. Muitas das vezes, irmão, é melhor a gente se calar para ouvir do que pedir. Porque o Senhor ele já conhece o desejo do nosso coração sem a gente precisar falar. Então, quando a gente se cala para ouvir Ele, nós vamos obter as respostas e vamos tirar toda a aflição do nosso coração. Em todos esses pedidos, irmãos, que Davi fez, alguns são bem comuns na nossa oração. Nós pedimos para que Deus perdoe os nossos pecados, para que nos guarde, para que nos proteja, para que tenha misericórdia de nós. Mas às vezes nós não pedimos, por exemplo, para que Ele não nos deixe confundido. Nós não pedimos isso. Não pedimos, por exemplo, para que Deus faça que a gente conheça os caminhos dele. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é como se a gente estivesse falando assim: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. E isso não é uma coisa fácil de se dizer. Poucas pessoas estão preparadas para dizer isso. Para dizer, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Por medo, irmãos, por medo do que Deus quer não seja o que você quer. Então é por isso que às vezes nós não fazemos esses pedidos. E nessa lição nós vamos aprender que é primordial que a gente abdique os nossos desejos, aquilo que a gente pensa que é correto, para ouvir a voz de Deus, para conhecer os caminhos do Senhor. Vamos mais aqui. Tem uma frase que diz assim, que a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e relacionamento com Deus. Os homens e mulheres que fizeram diferença mantinham cotidianamente uma vida de oração. Isso é bem verdade, irmãos. Nós podemos perceber isso quando nós lemos a Bíblia e no nosso dia a dia também. Porque quando nós temos uma vida de oração, quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, quando nós meditamos na palavra dele, nós temos uma vida mais íntima, nós temos mais intimidade com o Senhor, nós temos um relacionamento mais próximo com ele. Segunda coisa, irmãos, nós vimos aqui a oração de Davi. E agora,
nós veremos o tópico 2 aqui, que é não me deixes confundido. Davi, ele está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado, para não lhe deixar confundido. Porque Davi, ele era, aqui chega a usar a expressão aguerrido, batalhador proativo, ou seja, ele lutava em guerras, ele era um guerreiro. E só que ele sempre se dispunha a fazer a vontade de Deus, cumprindo o chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Mas fazia a vontade de Deus, o que era diferente de Saul, porque Saul ele começa a se desviar da vontade de Deus e querer agir em domínio próprio. Ele se esquece de que é Deus que controla tudo. E é por isso que Saul ele vai perdendo a presença do Senhor. E Davi ele cumpria o seu chamado, ele fazia a vontade de Deus, ele estava preocupado com aquilo que Deus queria dizer para ele. E em decorrência disso, ele sofreu duras oposições. E não é só dos inimigos que ele enfrentava nos campos de batalha, mas também na própria família dele. Ele sofreu oposições. E isso não é diferente, irmãos, se a gente for comparar com a nossa vida. Porque quando você é um crente que está disposto, um crente fiel, que está disposto a fazer a vontade de Deus e que a sua vida é um exemplo não somente dentro da igreja, mas fora dela também. Você prega o evangelho na sua maneira de agir. Irmãos, isso realmente acumula muitos inimigos, acumula muitas pessoas que vão ser opostas. Então não é diferente. E ao fazermos a vontade de Deus, vai atrair, consequentemente, diversas oposições, até mesmo da nossa família. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas que são opositoras, elas estão carregadas de ódio, eles são traiçoeiros, e é por isso que é necessário uma relação íntima com Deus. Vamos mais aqui. Aqui, irmãos, fala uma palavra, diz que traições e perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver com Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que realmente, que firmemente eles querem viver em Cristo Jesus. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, tem uma palavra, irmãos, muito, muito bonita, muito interessante. E eu vou ler aqui, ó, 2 Timóteo 3,12. Que fala assim, ó. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Então, irmãos, essa palavra quer dizer para nós, permaneça. Permaneça firme, porque podem surgir, irmãos, muitas pessoas falando tantas coisas e baseando argumentos científicos e se surgir alguma dúvida, permaneça firme naquilo que você crê. Lembre principalmente de quem foi que te ensinou isso. E quem nos ensinou isso, irmãos, foi Deus, porque Ele nos deixou a palavra dEle. Então não se deixe confundir pelo aquilo que as pessoas dizem. Permaneça fiel, crendo no que você acredita e naquilo que o Senhor te ensinou. Próximo aqui, irmãos, que é o próximo pedido de Davi, que nós vimos aqui. Não me deixes confundido, e agora perdoa os meus pecados. Isso é comum, irmãos, nas nossas orações. E às vezes, irmãos, a gente fala
virou algo tão comum que às vezes a gente não para meditar no que a gente está falando. Muitas vezes a gente está orando e fala, Senhor, perdoa os meus pecados, mas a gente precisa parar e refletir no que a gente está pedindo perdão. Davi, ele pede ao Senhor que não se lembre dos pecados de sua mocidade, mas que ele se lembre das misericórdias. O homem, irmãos, ele tem uma facilidade muito grande em transgredir a lei. Várias famílias foram destruídas em consequência do pecado, por transgredir a lei do Senhor. Davi, ele se baseia nas misericórdias do Senhor e suplica o perdão. Ele pede para que o Senhor se lembre da misericórdia e não se lembre dos pecados dele e da mocidade. Porque, irmãos, nós temos muitos erros. E se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, se não fosse a graça, nós não seríamos nada. Então, irmãos, nesse Salmo 25, até aqui nós aprendemos alguns pedidos que Davi fez em sua oração. E agora nós vamos para outro tópico que traz por título o desejo e o reconhecimento que o salmista tem. Davi, ele vai declarar: fazei-me saber os teus caminhos. Nós podemos ver nessa declaração Davi pedindo um direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado lá no verso 15, que diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor. É muito impressionante nós observarmos a consciência de Davi, a consciência que ele tem para saber que ele precisa da direção de Deus, porque nós fazemos planos, mas quem dirige a nossa vida é Deus. Ele sabia da fragilidade, da limitação em discernir o que é bom e o que é mal. E, portanto, por conta disso, por saber essa dificuldade que o ser humano ele tem de reconhecer aquilo que é bom e aquilo que é mal, ele se entrega totalmente na dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que nós não somos capazes de discernir o que é bem do que é mal, nós vamos estar preparados para nos colocar à disposição totalmente de Deus. Nós podemos notar que a oração que Davi faz, ele busca conhecer os caminhos e as direções do Senhor. E uma importante lição para nós é que em tempos de tanto egoísmo, tanta supervalorização de si mesmo, das suas próprias conquistas, de conquistas materiais, nós devemos priorizar conhecer os caminhos do Senhor. E isso inclui conhecer a vontade, a direção, os propósitos, os planos dele, orando e meditando na palavra de Deus, andando sempre em espírito, mesmo que às vezes esses planos não vão de encontro com os nossos. Mas se a gente tiver a consciência de que os planos de Deus são melhores do que os nossos, nós vamos conseguir a vitória. Outra coisa que Davi ele expressa a vontade de ser guiado pelo Senhor. Ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade, ela possui diversos significados aqui, irmãos. Certeza, confiança, fidelidade. Quando a gente vive com sabedoria, a gente tem que estar sempre associado à palavra verdade. E o desejo do salmista e de todos nós que estamos em Cristo, que estamos lutando para permanecer fiéis, é de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Muito interessante, irmãos, uma frase que a nossa revista traz. Tem um autor, Charles Spurgeon,
ele vai dizer que o menino, tendo começado a andar, ele ainda pede que seja guiado progressivamente pela mão ajudadora do pai e receba os seus ensinamentos. E isso é verdade. E Davi, ele sabia muitas coisas, mas sentiu a ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. Irmãos, quando a criança ela aprende a andar, mesmo depois ela ter aprendido e já dado alguns passos sozinha, ela ainda busca a mão do pai, né, da mãe, para poder se segurar, porque tem medo. E aqui Davi, por mais que ele soubesse de tantas coisas, por mais que ele tivesse conhecimento de muitas coisas, ele sentiu que a ignorância dele, que ele não sabia de tudo e não conseguiria tudo sozinho. E ele desejou estar ainda agarrado ao Senhor, na escola, ele usa a expressão, na escola do Senhor. E acontece, irmãos, que a gente nunca vai se desvencilhar dos caminhos do Senhor. Nunca vai se desvencilhar das mãos do Senhor, porque nós sempre vamos depender e precisar dele. Outra coisa que Davi ele expressa é o desejo de ter intimidade com Deus. Davi ele vai declarar: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Aqui a gente percebe, como já foi dito, que Davi ele queria ter uma profunda intimidade com Deus, ele queria conhecer os caminhos do Senhor. E o homem, irmãos, o homem natural, ele não pode conhecer as coisas do Espírito. Isso está na Bíblia, lá em 1 Coríntios. E, infelizmente, nem todos os que se dizem cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nem todas as pessoas, elas realmente estão dispostas a sacrificar os seus próprios desejos e viver conforme os padrões que do Senhor. Outra coisa, irmãos. A terceira coisa é que Davi, ele reconhece que Deus é o seu Salvador. Ao expressar as convicções em relação a Deus, ele afirma: Tu és o Deus da minha salvação. É uma palavra de esperança para nós e uma palavra que merece a nossa meditação. Davi ele tinha plena consciência de que somente Deus poderia proteger ele. E naquele ambiente tão hostil que Davi ele vivia, cercado, rodeado por inimigos, ele dependia da proteção do Senhor. E a salvação aqui ela é entendida também como livramento, ou seja, para sair de uma situação perigosa, de uma situação que apresenta risco. Porque ele chega a usar, a gente até leu, ele usa a expressão: pois ele tirará os meus pés da rede. Então até aqui, irmãos, nós aprendemos os desejos do salmista, que era ser guiado pelo Senhor, ter uma intimidade com Deus e reconhecer que Ele é o nosso Salvador. E que esses desejos também sejam os nossos desejos. O terceiro e último tópico da nossa lição é conhecendo os caminhos do Senhor. Existe, irmãos, hoje atualmente, uma busca incessante por prosperidade financeira, por soluções imediatas dos problemas. E muitas pessoas, eles têm buscado com impaciência uma resposta imediata do Senhor. Isso é consequência de uma imaturidade espiritual. São pessoas que não têm raiz, não têm confiança naquilo que o Senhor tem preparado. E por isso que é fundamental a gente conhecer os caminhos do Senhor, para que a gente consiga esperar com paciência. E um desses caminhos é o caminho da obediência. Deus, Ele quer que o homem ele ande pelo caminho da obediência.
grande parte dos fracassos que a gente vê é devido à desobediência. E se a gente conhece, mas a gente não obedece, não adianta. Então é necessário que essas duas coisas, conhecimento e obediência, andem juntas. A Bíblia, ela está repleta de pessoas que conheciam um caminho, mas eram desobedientes. E aí eu posso me lembrar de Jonas, que conhecia o caminho, mas foi desobediente. E a gente sabe toda a história de Jonas. E o povo de Israel também, que sofreu muitas consequências por conta da desobediência. Eles foram levados cativos, passaram por longo tempo no deserto, mas Deus estava com eles, sempre. E nos tempos atuais não é diferente. Há muitas pessoas que frequentam os cultos, se dizem cristãos, mas o coração deles não é verdadeiramente fiel ao Senhor. Eles seguem as suas próprias regras. Porém, Paulo, ele vai nos ensinar que não devemos nos conformar com este mundo. É aquilo que eu disse no início, irmãos, a gente não deve se acostumar e não pode deixar que as pessoas coloquem dúvidas daquilo que nós cremos, daquilo que nós sabemos que é correto. E Paulo, ele diz que nós não podemos nos conformar, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Outra coisa, irmãos, outro caminho. Nós vimos o caminho da obediência, agora nós vamos ver o caminho da graça. E esse caminho, irmãos, nós necessitamos também de trilhar por ele. Porque o salmista, ele menciona alguns aspectos da graça de Deus, né? O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Nós somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, a gente precisa demonstrar atitudes de graça. Lá em Mateus diz, né, que graciosamente recebestes, graciosamente dai. Então, um exemplo de Davi no caminho da graça é quando ele busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. Porque Davi, ele recebia a graça de Deus, ele recebia a misericórdia de Deus, e ele também dava isso para as pessoas. Outro caminho, que é o caminho da perfeição. Caminho difícil, irmãos, caminho da perfeição. O salmista, ele faz menção da sinceridade e retidão, da honestidade, da sinceridade. São termos que devem ser características fundamentais na conduta daqueles que são discípulos de Cristo. É evidente que se trata de um desafio, irmãos, considerando que a gente vive num contexto que é marcado por uma hipocrisia, por uma desonestidade, por enganos. Um contexto realmente muito difícil da gente conseguir alcançar esse caminho da perfeição. Mas nós, quando reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós nascemos de novo, nós temos a palavra de Deus e nós somos templo do Espírito Santo, e nós vamos conseguir trilhar esse caminho se nós estivermos sempre seguindo os padrões de Deus. Então, nós aprendemos que é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor, obediência, graça e perfeição. E concluímos, irmãos, que os perigos e as dificuldades que estão presentes na nossa realidade, na nossa caminhada, eles não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. E essa, irmãos, foi a nossa lição, que todos possam ter aprendido um pouco,
Fiquem com Deus e a paz do Senhor.